Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da comunidade Boquim de Louvor. E que alegria estar sempre aqui com você, levando testemunhos, levando histórias, levando vida e também a palavra de Deus, que é espírito e vida e verdade que liberta. Através desse podcast, você também pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Você vai escrevendo aí, coloca aí para que a gente possa saber também de onde você nos assiste. E se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, quero fazer o convite para você se inscrever, deixar lá a sua curtida, que é muito importante para que as redes sociais vão impulsionando para que mais pessoas sejam alcançadas. E olha, hoje nós temos um convidado aqui, ele já veio aqui uma vez e foi tão bom que a gente pensou, por que não trazer de novo, né? Eita, que maravilha. E quero lembrar você também que tem um QR Code aqui do lado, e esse QR Code você pode escanear ele e fazer uma doação espontânea para a comunidade. Tudo que você está vendo aqui, equipamentos, pessoas, tudo é mantido através da sua doação. É muito importante que você faça a sua doação para que a evangelização continue acontecendo. Lembrando do nosso parceiro aqui do podcast, água Soda Cristal, muito mais gás, uma delícia, refrescante, onde você pode também saborizar a sua água e fica uma delícia. Você pode estar adquirindo esses produtos através dos links aqui que nós vamos deixar na descrição. De tudo isso, vamos dar um boa tarde, bom dia, boa noite, Boa não sei que hora que madrugada. você vai estar nos assistindo, mas bem-vindo, Eudes, seja bem-vindo ao nosso Aleluia. podcast. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria para todos que nos acompanham. Inclusive, quem vai ver esse podcast no meu canal, se cadastra aí no canal do Boquim de Louvor. Escreva um comentário abaixo, curte para o YouTube impulsionar para outras pessoas conhecer o poder da palavra de Deus. Quem ajuda na evangelização, irmão, tem mérito do evangelizador. Amém. Cada alma salva, a pessoa tem mérito diante de Deus. E é uma alegria muito grande voltar aqui mais uma vez para partilhar o poder da palavra de Deus. Amém. Vamos cumprimentar também o Carlos aqui com a gente. Bem-vindo, Carlos. Bom dia, Fábio, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Que alegria muito grande termos o Eudes aqui mais uma vez, né? Está em missão, o homem é um grande missionário. Amém. E aproveitando que ele está aqui com a gente, né, no Retiro dos 30 anos da comunidade, nós estamos fazendo esse podcast muito especial sobre cura interior. Um tema que ficou até polêmico nos últimos tempos, mas que antes, no começo, era maravilhoso. Todo mundo queria, todo mundo começava a se interessar, porque é realmente uma libertação grandiosa que acontece dentro da pessoa. Eu sou uma das pessoas que passo por esse processo, até porque cura interior não é uma coisa que você começa, termina, acabou. Não, é a vida inteira nós vamos passar por esse processo de Só cura. vai terminar no purgatório. Exato. Então, rezando, o Senhor nos inspirava para que a gente pudesse começar falando sobre esse tema, que o Eudes, graças a Deus, entende bastante. Tem até aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, Eudes, um livro que eu recomendo muito. Maravilhoso esse livro. Pode ter certeza que vai mudar a sua vida. A Cura das Feridas da Alma. Muito, muito bom. E ele vai te passando os processos, tudo aquilo que nós vamos tratar aqui hoje, e claro, muito mais detalhado, com testemunhos. Este livro eu recomendo, você pode entrar aqui nas redes sociais do Eudes e vai saber como adquirir ele. Maravilha? Aleluia. Então, Eudes, nós tratamos o que é cura interior. Primeiro a gente precisa comentar sobre Sim. isso para que as pessoas entendam o que é cura interior. Então vamos partilhar a partir do princípio o seguinte, irmão. O Catecismo da Igreja, parágrafo 1508, vai dizer que Jesus é o médico do corpo e o médico da alma. Sim. Então, cura interior seria a cura dos traumas, a cura das emoções, a cura das feridas do coração, das feridas emocionais, das lembranças dolorosas. E aqui é um ponto importante. Eu sempre digo nas pregações o seguinte: pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. Pessoas que amargurada por onde passa vai espalhando amargura. Pessoas que não foram amadas por onde passa vai espalhando desamor. Pessoas tristes por onde passa vai espalhando tristeza. Como diz a minha avó, gente desinfeliz por onde passa vai espalhando desinfelicidade. Mas, por um outro lado, pessoas transformadas por onde passa leva a transformação.
Pessoas restauradas, por onde passa, leva restauração. Pessoas abençoadas, por onde passa, leva bênção. Pessoas curadas, por onde passa, leva cura. Esse é o sentido da cura interior. Vamos pegar aqui uma coisa bem já aplicando. A primeira imagem de homem que uma menina tem é o pai dela. Sim. Se ela tem um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai bondoso, a imagem dela é boa. Sim. Agora, essa menina tem um pai carrasco, um pai adúltero, um pai que trai a mãe, um pai complexado, um pai que não abraçou, que não pôs no colo. Tá, ela vai ter uma imagem inteiramente negativa de homem. Ela vai transferir isso para quem? Para o marido dela. Pro marido. Olha que sofrimento. Aí ela, ao fazer essa transferência, quanta menina procura no colo de rapaz o colo do pai que não teve? Nos braços de um rapaz, o abraço do pai que não teve? Aí vai viver uma sexualidade errada porque ela quer ser amada, mas ela está procurando ali o amor do pai que ela não teve. Isso estou falando da sexualidade, pode falar da bebida, falar da droga. E essa menina casa com essa imagem ferida do pai. Ela vai transferir todas essas feridas para o marido dela. Olha as consequências que vão ter lá no matrimônio. Sim. A primeira imagem que um homem tem de mulher é a mãe dele. Você tem uma mãe maravilhosa, uma mãe amorosa, uma mãe bondosa. Claro, a imagem é boa. Mas se esse menino tem uma mãe que rejeitou, uma mãe agressiva, uma mãe obsessiva, uma mãe possessiva demais. Tem mãe que cria o filho não para ser marido de alguém, mas para ser eternamente dela. Esse menino vai transferir tudo para a esposa. E ao invés de querer uma esposa, ele pode querer uma mãe. Olha que situação dolorosa. E aí imagina quantas consequências vai ter no matrimônio. Então por isso eu falo com as pessoas curadas, por onde passa leva cura. Pessoas feridas, por onde passa fere. Ou pegar a situação dos nossos padres, rapaz. Um padre ferido fere uma paróquia inteira. Quantos sacerdotes a gente conhece que ele não é pastor, ele é administrador de paróquia. Ele só pensa em levantar parede de igreja. Ele não pensa no coração das ovelhas. É bruto, ignorante, coiceiro, humilha, pisa. Tem discurso de pobre, mas vive como rico. Por quê? Porque o coração é machucado. A pessoa inteiramente ferida, inteiramente machucada, não tem uma imagem boa de pai, uma imagem boa de mãe. Meu Deus do céu, por onde esse padre passa, ele vai ferindo as ovelhas na igreja. Porque um pastor ferido vai ferir as suas ovelhas. E quantos casos nós conhecemos assim? Infelizmente, porque o padre não é pastor, é um administrador, porque o coração é ferido, porque o coração é machucado. Então assim, veja que história, a importância da pessoa ter um coração curado para amar. Os encontros que eu mais prego é curados para amar, curados para servir, que uma pessoa curada ama, uma pessoa curada serve de maneira melhor. Verdade. E ao mesmo tempo, uma pessoa ferida fere. Um pregador ferido fere. Um ministro de cura ferido fere. E quantas pessoas ferindo umas aos outras na igreja porque não passou por um processo de cura interior. Então isso aqui é importantíssimo a pessoa entender a importância dela ser curada nas suas emoções, nos seus sentimentos, para que ela seja canal de cura para outras pessoas. Tanto que existe uma estatística hoje, até não só dentro da igreja, mas fora também nas empresas, que o maior problema não é financeiro, logístico, alguma coisa, é pessoal. É como o relacionamento das pessoas. As pessoas que não conseguem aceitar uma ordem, as pessoas que não conseguem aceitar que estão erradas e precisa mudar alguma coisa, as pessoas que escutam uma frase e tem um trauma e através daquele trauma ela reage de forma agressiva. Então, tudo isso é processo de cura interior. Eu diria, o processo é bom. Talvez para se fazer o processo, que é uma dificuldade da pessoa entender. Sim. Entende? Isso que a gente precisa até esclarecer, né? Porque precisa parar. Precisa parar. Ela precisa, não, eu preciso. Tá? Eu preciso. Porque ele até sabe que ele tem falhas e tal. Mas e aí? Vai parar quando? E aí tem um problema mais sério, Carlos, que às vezes a pessoa fica empurrando a vida com a barriga, que é o problema mais sério. A gente que roda o Brasil hoje, eu vejo inúmeros pregadores, inúmeros músicos católicos, que já deveria ter parado há muito tempo para fazer um processo de cura. A pessoa, por onde passa, ela estraga, ela trai a esposa, ela tem um rolo com a mulher, um rolo com outra, é gananciosa, só pensa em dinheiro, é humilha, agressiva, é uma pessoa inteiramente ferida, mas está ministrando. E o pior, o dom de Deus, a ação do Espírito Santo não depende de você. Deus age por misericórdia. Aí a pessoa está cantando, ministrando, pregando e as curas estão acontecendo e ela acha que está bom demais. Mas enquanto ela é canal de cura para uma pessoa, ela destrói a vida de 3, 4 pessoas aqui. Ó.
Sim. Com as agressividades dela, com as humilhações dela, com as carências dela. Agora, você imagina quanta gente essa pessoa vai ferir, até ela entender que ela tem que parar um tempo para ela ser curada primeiro, para ela dar um passo para frente e resgatar quantas pessoas ainda para frente que Deus tem para ela. Porque uma coisa é certa, a semente sobrepõe o semeador. Sim. Entende? A semente é boa. Quem semeia vai arcar com as consequências das suas faltas. Então, a semente que o semeador semeia é boa. As consequências, talvez, do mau comportamento do semeador, que é grande. Então, isso precisa ser também, né? Tratado. Isso. Separei aqui algumas perguntas que foram mandadas para mim, eu também separei. Fala assim, qual a diferença entre cura física e cura interior emocional? Aí tá. É bom a gente saber o seguinte, a cura interior, ela é a cura da emoção, de dentro para fora. Às vezes a cura física pode ser de fora para dentro. Física é no corpo, interior é no coração e na alma. Mas tem uma coisa bonita. Normalmente, você querer trabalhar a cura física sem trabalhar a cura interior, eu gosto sempre de brincar, viu, Carlos? Você vai ter uma pessoa cega enxergando que vai descer enxergando para o inferno. O paralítico levanta da cadeira de roda e desce caminhando para o colo do cão. O mudo vai descer falando para o colo do diabo. Não adianta. Jesus foi curar o paralítico fisicamente, mas antes de curar o corpo, ele disse, teu pecado te são perdoados, que o pecado havia paralisado aquele homem. Então, olha a importância da cura interior, que não adianta ele ficar de pé, mas ficar atolado no pecado. E aí, por que a cura interior é ligada à libertação do pecado? Porque tem muitas e muitas vezes o diabo vai usar os traumas de uma pessoa para enfiar ela no pecado. Aí eu já vou começar dando exemplo para você ter uma ideia. Fui atender um casal, o marido com 31 anos, a mulher com 29, e o marido estava trocando a mulher por uma garrafa de pinga, cara. E a mulher chegou e falou, pinga ou eu? Ele abraçou o litro e falou, homem viu sem mulher, mas não viu sem cachaça. Misericórdia. Você olha assim, não é de rir, não, é de chorar, viu? A Santa Bia. Mas é triste. Aí eu, irmão, eu posso fazer uma oração? Eu falei, irmão, eu já tomei umas hoje. Não, eu posso rezar assim mesmo? Deus escuta a oração de pingu? Escuta. Deus é misericórdia. Aí você põe a mão no rapaz para rezar. A esposa contou que desde que namorava, já bebia demais, mas depois que casou, exagerou. Aí você imagina a cena. Aquele menino tem 6 anos de idade. O pai dele está ensinando ele a andar de bicicleta na praça da cidade. Aparece um cara mascarado e dá 3 tiros no pai. Na frente dele, o pai cai em cima dele. Então, aquele menino, aos 6 anos, teve um pai assassinado, saindo sangue pela boca, em cima dele. Tá. O problema é que o rapaz estava mascarado, não sabia quem era. Aos 12 anos de idade, para superar aquela dor e aquele trauma, ele começou a beber. Aos 20 anos, ele era praticamente um alcoólatra. Mas era um vagabundo, safado, sem vergonha? Não. Era um coitado de um menino que trazia um trauma de ter um pai assassinado quando ele tinha 6 anos de idade na frente dele. Veja, a bebida virou refúgio para curar aquela dor do assassinato do pai. Por isso eu gosto sempre de dizer, quando você olhar para um pingus, lembre-se, copo cheio é coração vazio. O que está atrás daquele copo? O que tem levado aquela pessoa a procurar no álcool? Qual é a fuga? Que às vezes aquilo é uma falta de cura interior. Você pega um dependente químico, Carlos, eu sempre visito casa de dependente químico para pregar. Dificilmente você encontra um dependente químico que não tem uma ferida emocional. Ou com a mãe, ou com o pai, ou passou por um abuso na infância, uma frustração, e ele usou a droga como refúgio para preencher aquilo ali. Sim. Eu sei, a cura interior é justamente você tirar os olhos do sintoma e olhar para a causa. O que levou essa pessoa a isso? E quando você trabalha a causa, você consegue ajudar a pessoa a sair da vida errada que ela está. Por isso que é tão importante falar sobre esse tema, e a gente traz aqui hoje no nosso podcast, porque é necessário que se fale muito nisso. E Sim. É uma coisa que eu falei até para o Eudes. Eu vejo poucos pregadores, infelizmente, hoje no Brasil, tratando esse tema. Porque é a cura. Se você cura um homem curado, ele tem uma família que ele vai ser curada, Sim. filhos curados também. Sim. Então é toda uma consequência, toda uma cadeia, mas também a igreja, servos, tudo isso vai acontecendo. Sim. Então, como é que eu sei, como o Carlos dizia, como é que eu vou saber quando eu tenho que parar? De forma que a palavra, hoje, um podcast esse, você vai assistir, você vai entender o que é a necessidade da cura. E aí você vai entender, mas é por isso que eu faço isso. Então é por isso que a palavra diz, né? A fé vem do ouvir a pregação da palavra. Sim. Então,
Você teria alguns textos bíblicos que dizem, são exemplos de cura interior para a gente poder... Posso citar para você vários textos bíblicos na medida do possível. Imagina. Por exemplo, vou começar com Lucas 4:38. E aqui já vou pegar a descrição do livro que eu faço do que é cura interior. Sim. Olha, saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre deixou. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-lo. Primeira coisa importante, febre não é doença, febre é sintoma. Sintoma. Entendeu? A cura da sogra de Pedro, a gente tem que aprender isso. O que é a febre? Não é uma doença, é um sintoma. Então, primeira coisa que eu coloco no livro sobre a cura interior. Cura interior é você tirar os olhos do sintoma e olhar para a causa. Você tira os olhos, tá bom, eu tenho depressão, ótimo, mas qual é a causa da sua depressão? Ela é uma depressão orgânica, é um estresse profundo, é uma depressão factual, de um fato, de uma perda de um ente querido, o que gerou ela? Ou ela é algo hereditário, é algo orgânico, que vem lá dos antepassados. Entendeu? Olha, quanta coisa a gente Quanta coisa. Entender. Você vai tratar de uma pessoa com ansiedade, tá bom, mas qual a causa da sua ansiedade? Talvez a ansiedade de fora reflete a ansiedade de dentro. Você está fazendo mais coisas que você consegue fazer. Você pega uma pessoa com um vício de masturbação, tá, mas qual a origem? Foi filme pornográfico? Foi abuso na infância? Muito cedo você acelerou sua sexualidade? De onde vem esse vício? Como começou? Aí você pega uma pessoa que a pessoa tem trauma do escuro. Quando morre alguém, ela não dorme à noite, ela tem muito medo. Tá, mas qual a origem disso? De onde veio isso? Você tirar os olhos do sintoma e olhar para a causa. E aqui é a coisa interessante. A sogra de Pedro foi curada, se levantou e começou a servir. O que você aprende? Você tem que ser curado para servir e não servir para ser curado. E muitos lugares hoje faz ao contrário. Faz ao contrário. Você joga a pessoa para servir e aí, ao invés dela estar lá curada e levar a cura, ela leva tudo aquilo que ela tem dentro dela e acaba desmoronando tudo. E aqui está o problema sério. Quando você tira os olhos do sintoma e passa a olhar para a causa do problema, você começa a ajudar a pessoa de maneira melhor. Cara, eu já peguei casos, por exemplo, aqui, caso vou citar um outro texto para vocês entenderem. João capítulo 1, eu nem vou ler completo, só vou citar do versículo 43 seguinte. Filipe encontra Natanael, que ele encontra Jesus, de Natanael, nós encontramos aquele que é o Messias. E Natanael fala, de onde que ele veio? De Nazaré. Sai alguma coisa que presta de Nazaré? Olha o desprezo. Filipe diz para ele, vem ver. Quando ele vai encontrar com Jesus, Jesus olha e fala, eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Ele olha e fala, de onde o senhor me conhece? E ele fala, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ele cai de joelho, Jesus, tu és o mestre de Israel. Jesus fala para ele o quê? Tu crês porque eu disse que te vi debaixo da figueira, verás coisas maiores do que essa. Sempre eu perguntei, por que Natanael cai de joelho quando Jesus fala que viu ele debaixo da figueira? Só porque viu? Só porque viu? Não, que ali tinha uma história. Diz a tradição que Natanael era da mesma idade de Jesus. E quando Herodes mandou matar as crianças, a mãe de Natanael, para ele não ser assassinado, escondeu ele no tronco debaixo de uma figueira. Olha. E aquele menino passou muito tempo ali, a mãe tinha que levar comida para ele lá, escondido. Ele foi praticamente abandonado debaixo daquela figueira para não morrer. Quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, ele foi na dor de Natanael, aonde ninguém sabia, na causa do sofrimento dele. E aí tem uma coisa interessante, uma pessoa que passa por um trauma de rejeição, ela é uma pessoa prepotente, orgulhosa, dona da verdade, para esconder a dor. Sai alguma coisa que presta de Nazaré, percebe? A prepotência de Natanael, dele, o orgulho dele, a autossuficiência dele para esconder a dor do trauma. Quando você vê uma pessoa muito prepotente, orgulhosa, ela está escondendo algo no passado dela. Ela está escondendo aquela dor de cima daquela prepotência dela, entende? E quando Jesus fala, eu vi você debaixo da figueira, ele tocou numa coisa que ninguém sabia, só Natanael sabia daquela dor. Ali Jesus fazia uma cura interior no coração de Natanael. Olha a profundidade disso, e ele reconhece Jesus como Senhor. Outra coisa interessante de cura interior que o povo tem que conhecer é João capítulo 21. Porque Jesus chama Pedro lá na beira do lago, lá em Lucas 5. Vem e eu farei de você pescador de homem. Lembra disso? Sim. Jesus morre, Pedro volta a pescar, filha da mãe. E o pior, ele voltou a pescar e levou mais 7. Eu sempre falo que tem 2 problemas, Carlos.
Quando você encontra Jesus e volta para trás, você volta pior que você era e você nunca volta sozinho. Você leva um monte de gente atrás de você. Pedro foi pescar nas águas da vida e levou 7 com ele. Olha que coisa interessante. Jesus volta lá no mar, na mesma cena, para buscar Pedro. E ele fala, homens, ou jovens, né? Joga a rede do lado direito. Em outras palavras, joga a rede direito. Pedro estava tão ruim que nem jogar a rede, mas ele sabia. Não sabia mais. Quando eles puxam a rede, tem 153 peixes. E aqui já chama atenção. Aí João, que era o mais novo, fala, é o Senhor. Pedro, que estava pelado, e aí chama a atenção do pelado, veste a roupa e vai na... Não é que Pedro besta, é mais fácil ele ir nadando pelado e vestir a roupa. Não, ele vestiu a roupa e pulou na água. Já tem um significado profundo. Quando ele chega lá, Jesus tem feito uma fogueira para ele. Aqui tem chama atenção. Primeiro, Jesus foi no mesmo mar que ele tinha chamado Pedro há 3 anos atrás de Pedro. Para dizer o quê? Ele não desiste de nós. Número 2, Pedro estava nu, que quando o ser humano perde a graça, ele fica nu, igualzinho a Adão e Eva. Nós estávamos nu, por isso nos escondemos de ti. 3, quando Pedro pega 153 gramas de peixe, a barca é a igreja, a rede é a evangelização, 53 tipos de peixe é a quantidade de peixe conhecida naquela época, para dizer que a barca de Pedro com a sua rede iria pescar a humanidade inteira, o reino de Cristo. Aleluia. Quando Pedro chega lá, Jesus tinha feito uma fogueira para Pedro. Por que uma fogueira? Para recordar Pedro que foi lá diante da fogueira que ele tinha negado ele 3 vezes. Ele acende uma fogueira para Pedro, para ir no coração de Pedro e recordar, você me negou diante de uma fogueira e eu trouxe você aqui para dizer que eu não desisti de você nem diante da fogueira. Nem na hora que você me negou, eu desisti de amar você. E aí ele vai perguntar a Pedro também 3 vezes, porque está curando as 3 feridas. Imagina a culpa que tinha no coração de Pedro, a decepção com ele próprio, a amargura que ele estava. E Jesus foi ali acender aquela fogueira, pergunta ele 3 vezes para curar as feridas emocionais do coração de Pedro. Olha a delicadeza de Jesus. Por isso a necessidade da palavra de Deus. Né? Sim. Posso citar uma terceira coisa, ia falar várias, acho que isso aqui já está bom. Posso citar esse, um de Moisés. Interessante. Lucas 1, 39, 43. Eu gosto sempre de citar isso para as pessoas. Eu vou falar de cabeça, que não precisa... A vantagem da cabeça grande, né, Carlos? É essa. Diz assim. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Aparentemente, você lê isso aqui, você não nota que isso é uma cura interior, mas vamos embora lá. Primeiro, quando o anjo Gabriel contou a Maria, lá em Nazaré, que Isabel estava grávida de 6 meses, ela não gritou minha Nossa Senhora, porque ela mesma era. Quando ela foi falar minha Nossa Senhora, foi eu, não tem outra Nossa Senhora de eu poder pedir. Ela levantou e foi às pressas à casa de Isabel. Primeiro, Isabel tinha 60 anos. 60 anos. Mulher de 60 não engravida. Então, João Batista foi uma gravidez indesejada. Número 2, Isabel era estéril. Naquela época, a esterilidade era tida como uma maldição. Ela já sabia, ela já entendia que era amaldiçoada. Ela entendia que era amaldiçoada. 3, por que Isabel foi morar na montanha? Porque ela não era bem vista pelas pessoas. Ela morava sozinha, isolada, com a da vergonha que ela carregava, no que as pessoas olhavam para ela e diziam, é maldita, é estéril. Para piorar, Isabel era a esposa do sacerdote. Então, ela era uma mulher conhecida. E ela tinha que dar a luz para que continuasse a linhagem sacerdotal. Olha que tristeza. Uma mulher excluída, humilhada, rejeitada, se sentindo amaldiçoada e vivia estéril. Olha onde João Batista ia nascer. Porque a mulher, a criança da barriga da mãe, sente tudo o que a mãe sente. Todas as emoções da mãe, a criança sente. Imagina os traumas que João Batista iria carregar ao longo da vida. E não poderia E não poderia, porque ele era o profeta que ia esvaziar a cidade e encher o deserto. Quando Maria cumprimenta, e aí é uma coisa linda, os protestantes precisam saber disso também, porque Lucas 1,31, o anjo fala assim, eis que conceberás e darás à luz a um filho. Jesus não foi colocado em Maria, Jesus foi concebido em Maria.
Concebido. Concebido. E aí é um mistério, que quando Maria diz que Maria foi às pressas, Jesus era um zigoto, um embrião em processo de nidação. Mas quando ela cumprimenta Isabel, Jesus do ventre de Maria cura João Batista no ventre de Isabel. Jesus do ventre de Maria batiza João Batista no Espírito Santo lá no seio de Santa Isabel. E todos os traumas foram curados. Aquilo que a psicologia descobriu há 90 anos, com Carl Jung, com Lacan, que a criança na barriga da mãe sente o que a mãe sente, a Bíblia já fala há 2000 anos. A criança estremeceu de alegria no meu seio, porque ali foi uma cura interior que Jesus fazia em São João Batista. Então, diante de tudo isso, a gente pode, assim, afirmar: a cura interior vem através de Jesus. Sim. E através da sua palavra. Da sua palavra. Sem nenhuma autoridade dúvida. Da palavra. Para nos curar. Isso mesmo. E aí é bom você entender aquele texto. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então, Jesus, que é o mesmo de ontem, tem poder de ir lá no seu passado curar aquela história dolorosa, aquela música. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que o Senhor estava comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Eu gosto de dizer que a cura interior é você ler a sua história com os olhos de Jesus. É ler a sua história a partir da palavra de Cristo, a partir da visão de Cristo e entender o seguinte: Jesus não me abandonou. E por ele não me abandonar, ele pode ir lá me curar daquela dor. Ele pode. Isso. Conta essa história dessa música aí. Essa música eu ouvi o Adriano da Canção Nova que me contou e eu não sabia. Essa música é a dor de uma mãe que perdeu um filho de 3 anos afogado na piscina da casa dela. A dor de uma mãe. A mãe. Olha que coisa tremenda. E aí o Adriano me disse, quando ele me contou isso num evento, a mulher compôs: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar lá aos lugares que fiquei só. Lá na piscina, quando minha criança morreu. Quero voltar lá contigo, vendo que o Senhor estava comigo. Eu quero sentir teu amor a me embalar. Tantas lembranças me quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma. Tá vendo? Em meu viver. Tem outro texto que diz: quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada de dor entra em meu ser. A música nasceu da dor de uma mãe que teve que sepultar um filho. Olha a profundidade disso. Ela pegou, não aceitava. E o pai não aceitava e culpava ela, né? Olha Ou só. seja, ela pegou a maior dor e transformou a dor em amor. E essa é a segunda coisa que eu falo de cura interior no livro, né? Que cura interior é transformar a dor em amor. E aí eu vou pegar o caos da música para dizer isso para o povo. O que é transformar a dor em amor? Primeiro, é olhar para o sintoma, para o problema e não para o sintoma, né? O que é transformar a dor em amor? Vou dar um exemplo, Carlos, você que conheceu o Padre Léo. Fumou maconha, bebeu muito, fumou muito cigarro, que ele chamava de chupeta do encardido. Mas o dia que ele foi visitado por Jesus, ele foi cuidar de quem? De dependente químico. Ele foi ajudar quem? Cachaceiro. Acho que o Padre Léo foi o homem que mais tirou pessoas da cachaça e do cigarro no Brasil. Que o tanto que ele pregava e batia no cigarro, a chupeta do capeta, a eucaristia do demônio, lembra disso? Por quê? Sim, você tem uma ideia. Uma vez, atravessar uma rua, não vi um bicicleteiro, bati no bicicleteiro. Aí eu desci, fui socorrer. O homem já não tinha uma perna, não tinha um pé. E eu bati no outro pé. Bom, fomos para o hospital e tal. Aí um dia eu fui visitar na casa dele, estava de cama. Ele falou: vou contar uma história para você. Eu bebia demais. Teve um dia que eu comprei um garrafão de cachaça. Falou: esse aqui é o meu filho. E ele estava bebendo, acordou de madrugada, a TV estava ligada, o Padre Léo estava pregando. E ele falou: você que está aí querendo se matar com a bebida, hoje Deus te visita. Falou que dali em diante nunca mais bebeu. Olha que poder, que palavra. Olha o poder da palavra de Deus. Eu conheço um testemunho de um rapaz, policial. Ele se separou da esposa, estava numa brigaiada e chapava o coco. E ele comprou um monte de grade de cerveja e falou: eu vou beber o final de semana inteiro para na segunda-feira eu dar o fim na minha vida. E ele começou sexta à noite, virou sábado o dia todo, sábado à noite, virou domingo. Na madrugada de domingo para segunda, ele estava com o computador na mão, no colo, o notebook,
vendo pornografia, ele digitou a palavra sexo, caiu numa pregação do Padre Léo lá na Canção Nova. Ele começou a assistir a pregação, e veio outra pregação, e veio outra pregação. Eu sei que quando eu amanheceu o dia, tinha assistido mais de umas 5, o efeito da cachaça já tinha passado, e ele levantou e foi trabalhar, e depois voltou de novo a assistir Padre Léo, e nisso ele procurou a igreja, procurou um padre, se confessou, e depois procurou a esposa e restaurou o casamento, e ele disse, Padre Léo salvou a minha vida na hora exata. Caiu uma pregação dele. Glória a Deus. É o poder da palavra de Deus para curar e transformar o ser humano. Eu sou testemunho também. Eu falo assim, de uma maneira assim, mais fácil para a gente entender. É a palavra que cura, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem que sair da nossa boca. Tem também, proclamar. Ela é essencialmente, sabe, eu preciso profetizar. Porque se eu não profetizo, Deus não faz. Isso. E a palavra de Deus está na nossa boca. E aí vou lembrar para você o que o Papa Leão XIII dizia. É por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Exatamente. Deus escolheu homens para levar a salvação. Ele realizou a salvação na cruz, mas escolheu os homens para levar essa salvação. Vou contar um testemunho meu. Quando eu era criança, a gente nasceu, tinha uma casa, era um salão de baile. Nossa casa era um salão de baile. A gente fazia baile para o povo. E o salão de baile tem um palco, certo? Embaixo do palco era algo vazio. E a gente sempre brincava lá dentro e tal. E nessa noite, estava uma noite cheia de gente, e o palco, um monte de música em cima, tocando. E aí o meu irmão, a gente entrou nesse buraco escuro. E aí ficamos ali, ele saiu, no que saiu, fechou a tramela, a porta. E eu fiquei lá dentro sozinho. Imagina, pequeno. Quantos anos você tinha? 3, 4 anos, sei lá. Não lembro. Não lembro. Eu fiquei ali angustiado e gritar. Quem que eu vi? Você imagina? O trauma. Som tocando, baile, e aquela coisa. E eu chamava, gritava, chorava, e nada. Até que abriu. Você nasceu. Como é que foi que abriu? E aquilo não podia entrar num lugar escuro, não podia entrar num ônibus, não podia entrar num avião, não podia. Dava aquele negócio de fobia, né? Uhum. E isso para mim era uma dificuldade muito grande. Há um dia eu estava orando com os olhos fechados, e aí veio aquela angústia. E eu queria que eu abrisse os olhos. Eu falei, não vou abrir os olhos. Vou orar e vou manter com os olhos fechados. E aquela coisa foi angustiando. Deus mostrou aquele fato. E eu tinha um trauma que era culpa do meu irmão. Na mesma hora eu perdoei ele. Acabou o trauma. Isso é importante demais. Uma vez um rapaz rezando por mim também, ele colocou a mão em mim, começou a rezar e disse, olha, Deus me revela que você tem um trauma de uma mordida de cachorro. Cara, na hora foi um impacto. Eu com 6 anos de idade tenho a marquinha até aqui. O cachorro me mordeu e eu tinha um pavor de cachorro. E eu não sabia por quê. Depois disso, hoje eu sou amigo dos cachorros. Outro fato que aconteceu comigo também. Eu tinha pavor de tempestade. Começava a trovejar, eu colocava a mão no ouvido. E um senhor rezando por mim, aqueles meninos de cura top que a renovação tinha antigamente. Olha, Deus está me dando uma visão e falou até a data, 13 de outubro, caiu um raio muito perto de você e você se assustou. Na hora o Espírito Santo me levou na cena. Eu estava, aqui que a gente chama em Minas de Madorna, nem dormindo, nem acordado, numa tempestade e caiu um raio pertinho da cabeceira da minha cama. Então aquele trauma, eu tinha o quê? 5 para 6 anos, entrou para a minha história toda. E ali nunca mais tive problema com tempestade. Essa é a essência da cura interior. Claro. Entendeu? Leva Jesus naquela área, naquela situação, para curar aquilo ali na nossa vida. Maravilha. Para você que está assistindo aí, deixe o seu comentário. É muito importante. De repente, se você tem algum trauma desse, alguma coisa assim, alguma fobia, como o Carlos dizia, comenta aí embaixo. Nós vamos levar em oração. Se você é aqui da cidade de Dourados, vem procurar a comunidade. Nós estamos aqui para poder ajudar naquilo que for possível da nossa parte. Lembrando também uma pergunta que me fizeram que é muito recorrente. Assim,
quais os passos iniciais para quem deseja começar o processo de cura interior? Qual que é a primeira coisa? Eu acho que me identifiquei, eu acho que tem alguma coisa comigo sobre isso aí. Como é que eu posso fazer? Então, o primeiro passo é o seguinte, irmão, a pessoa precisa procurar alguém para ajudá-la. É muito importante que a cura interior é um processo que Deus pode nos curar a gente sozinho? Pode, Ele é Deus. Sim. Mas às vezes Deus permite que você procure ajuda por causa da humildade. Entendeu? Eu sempre falo que Jesus não criou a gente viver só. Até a missão ele mandou ir 2 a 2. Ou seja, viver em comunidade. E às vezes é muito importante você procurar uma pessoa para te ajudar. Olha, eu estou passando por isso, me ajuda. O que você pode rezar por mim? Pode me levar diante de Jesus? Compartilhar a dor para a pessoa orar por você. Esse é o primeiro passo. Procure ajuda. Segundo passo importante que o ministro de cura vai ajudar a pessoa é a questão do perdão. O maior bloqueio para a cura interior é a falta de perdão. E a gente tem que entender isso. E o perdão, aí eu não teria tempo de aprofundar para vocês, mas o livro aqui tem um capítulo bem profundo sobre isso. Ele tem 3 vias. A via ao próximo, a mim mesmo e a Deus. É até tremendo falar isso. Eu tenho até uma pregação na internet sobre esse assunto. Primeiro, tem pessoas que não conseguem perdoar Deus. Olha só. Você acredita? E aí, como que entra as mágoas de Deus? Eu até tenho um escrito que eu escrevi aqui sobre esse assunto, da questão das mágoas de Deus. Primeiro, quando é que a pessoa tem mágoa de Deus, Carlos? Primeiro, quando ela tem uma formação errada sobre Deus. Às vezes a pessoa foi educada por uma imagem de um Deus juiz, carrasco, e não de um Deus pai. Sim. Uma formação errada. Olha, não faz isso que o papai do céu castiga. Não faz. Aí aconteceu alguma coisa, viu? Deus te castigou por causa. E a pessoa cresceu magoada. Me lembro do padre Léo, que foi muito amigo do Carlos. O padre Léo tinha mágoa de Deus porque a mãe dele nasceu seus dedinhos. Ô mãe, quem arrancou o seu dedo? Vontade de Deus. Ele falou, mas que Deus é esse que tem quase arrancar os dedos da mamãe? Percebe o perigo que isso é? Você cria uma mágoa inconsciente de Deus. E aí a gente tem que dizer para as pessoas a primeira coisa, que Deus é pai. E aí entra o segundo problema da mágoa de Deus. Ferida com o próprio pai. Que a pessoa pode dizer assim, Pai nosso, crê em Deus Pai, em nome do Pai. Como que Deus pode ser pai se eu tive um pai carrasco, um pai que abusou de mim, um pai terrível? Ela pega a imagem do pai da terra e transfere para Deus Pai. Isso eu explico direito no livro sobre esse assunto. E ela cria uma mágoa de Deus Pai por causa do pai da terra. Então você pode perceber que tem pessoas que não conseguem rezar com Deus Pai. Ela pode rezar com Jesus, reza com o Espírito, mas dificilmente ela reza com Deus Pai. Porque às vezes ela tem uma ferida emocional com o pai. Aí no livro tem uma história de uma menina que tinha mágoa de Deus, que a mãe dela morreu aos 15 anos, e na cabeça dela, se Deus era bom, por que Deus levou minha mãe? Ela se magoou com Deus. Que é a terceira coisa que gera mágoa, perda de pessoas amadas. A pessoa não aceitou aquilo ali, e ela transfere essa mágoa para Deus. Ainda vem alguém e diz que é a vontade de Deus. E aí mais cruel ainda. Imagina, você pega uma pessoa que perdeu uma mãe e um pai de suicídio, ou morreu muito novo num acidente cruel, e a pessoa vai atribuir isso a Deus. Fazer o quê, né? Deus quis assim. Imagina essa situação dolorosa. E tem uma terceira coisa, que aqui, irmão, que gera muita mágoa de Deus, Carlos, é a ferida emocional com padre ou pastor. Você imagina uma criança abusada por um padre, abusada por um pastor. Para ela, o padre ou pastor representa quem? A igreja. Deus. Pai, que é mais grave ainda. E ela cria... Uma vez eu fui... Assim, eu nem vou citar a denominação religiosa, porque é denominação séria, mas joio e trigo está em todo lugar, inclusive no meio de nós tem muito joio também. Eu fui atender uma menina numa oração de cura, quando ela comecei a rezar pela cura, ela gritava, Deus, eu te odeio, Deus, eu te odeio, Deus, eu te odeio. E aí, quando eu fui atender ela, que ela se acalmou, eu perguntei qual o ódio de Deus. Ela me contou a história. Ela morava numa cidade não muito grande, tinha um pastor da denominação cristã lá, que tinha um ministério de cura muito extraordinário. Então essa menina tinha um parente que era cego, o pastor rezou, o cara enxergou. Tinha um parente que era paralítico, o pastor rezou, o cara caminhou. Esse pastor morava perto da casa dela, e a mãe dela trabalhava com produto de cosméticos, Avon, essas coisas, e mandou ela levar um shampoo para a esposa. E ela era bem novinha, tinha 10 para 11 anos, e a esposa do pastor não estava em casa, e aquele homem violentou aquela menina. E aí ela via aquela cena e ela dizia, Deus, se o senhor usou esse homem para curar meu tio, que era cego, por que o senhor deixou ele fazer isso comigo? O senhor usou ele para curar fulano que era paralítico, por que o senhor deixou? E ela começou a transferir aquela mágoa do cara que abusou
para Deus. E ela passou a odiar Deus, porque na cabeça dela o pastor era um servo de quem? De Deus. De Deus. A representação Imagina, de Deus. Imagina, já peguei caso também de criança abusada por padre, que na cabeça da criança, aquele menino se tornou um ateu de odiar Deus. Foi para a universidade e odiava a Igreja Católica, odiava Deus. Por quê? Se Deus existe, por que esse padre fez isso comigo? O padre Léo contava, por exemplo, a situação de Nietzsche. O cara do Assim falava, Zaratustra, eu matei Deus. Por que Nietzsche era ateu? Porque o pai dele morreu muito novo e já atribuía isso a Deus. Foi morar com o avô era protestante da religião lá, abusava dele a semana inteira, domingo estava com a Bíblia na igreja pregando. Ele não era ateu, era um trauma que ele carregava. Era uma vítima. Uma vítima, entendeu? Então, há muita gente magoada. E aqui eu digo para você, como é difícil. Às vezes, quando a gente trabalha o processo de amorização, às vezes você demora 3, 4, 5 horas com alguém com amorização. Quando você chega nesse momento da pessoa ter que perdoar Jesus, às vezes é o momento mais difícil. Olha, minha filha, segura as mãos de Jesus. E se tem alguma coisa que você está magoada com ele, pode falar. Jesus, eu fiquei magoado com o senhor, que o senhor levou meu filho, o senhor levou minha mãe. E hoje aqui eu quero aceitar e quero te perdoar e te pedir perdão, porque eu não aceitei mesmo. E como que é difícil a pessoa expressar que ela está magoada com Deus. Mas existem pessoas magoadas com Deus. O segundo é a pessoa perdoar ela mesma. Aqui entra a segunda função da cura interior, que é a cura do sentimento de culpa. A pessoa que não se perdoa pelos erros do passado. Rapaz, e às vezes é doloroso. Porque tem gente que consegue perdoar o próximo, mas não consegue perdoar ele mesmo. Aonde que eu estava? Por exemplo, a mulherada, viu, Beatriz? Beatriz não. É Beatriz. É Beatriz, né? As mulheres têm um ditado top, Bia. Se arrependimento matasse, eu estaria morta. E não é arrependimento, isso é remorso. Claro, a gente não tem tempo aqui, irmão. Contra si mesmo. Contra si mesmo, porque eu precisaria dizer, por exemplo, o sentimento de culpa, o não se perdoar, caminha de mão dada com o suicídio e de mão dada com a depressão. Olha. Tanto que eu sempre digo, o que é depressão? Excesso de passado. O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é o estresse? Excesso de presente. Toda pessoa deprimida, se você for cutucar a vida dela, lá no fundo, ela tem algo mal resolvido no passado. Para trás. Ela não se perdoa por algo. Aconteceu algo frustrante na vida dela que está enraizado dentro dela. E aí, qual é o problema da culpa? De mão dada com o suicídio. Como que eu sei disso? Você pega o caso de Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu uma. Qual a diferença? Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Não se perdoou. Não se perdoou. Qualquer um que você perguntar, se Judas se jogasse aos pés de Jesus e pedisse misericórdia, Jesus o perdoaria? Claro que sim, ele é a misericórdia do Pai. Sim. Qual é a diferença? Judas não se perdoou. E por não se perdoar, ele já colocou uma corda no pescoço. E aqui eu preciso dizer, Carlos, já com voz de profeta, todas as pessoas que estão acompanhando isso aqui, se você está pensando em tirar a própria vida, nós te pedimos, dê uma chance para você mesmo. Se você não se perdoa, Jesus está olhando para você e dizendo o que ele disse a Madalena, ninguém te condenou, eu também não te condeno. A sua miséria, o seu erro do passado não é maior do que a divina misericórdia de Jesus. Jesus não está apontando o dedo para te condenar, está estendendo a mão para te levantar, te perdoar e dar a você uma nova chance. Não se condene pelos seus erros do passado. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando em determinado lugar e um rapaz, na hora da oração de cura, disse, olha, Jesus está tocando no irmão aqui que você envolveu num acidente, a pessoa morreu e nunca mais você conseguiu dirigir porque você não se perdoa por isso. Quem é a pessoa? Se levanta. Fez um silêncio, ninguém apareceu, muita gente estava chorando, que era uma oração de cura. Na semana seguinte, um rapaz me ligou e disse, olha, a pessoa era meu pai. Está com 5 anos que papai não conseguia dirigir, porque ele dirigia um ônibus, ele bateu no motoqueiro, o motoqueiro morreu, e ele se sentiu culpado, e por causa dessa culpa ele ficou numa depressão profunda, tinha pensado em tirar a própria vida, e aquele dia ele foi curado, se perdoou e voltou a dirigir novamente. Olha só. Veja onde que a culpa leva uma pessoa. Uma vez, eu sempre conto isso, eu fui atender uma menina, que ela chegou com a mãe, toda dopada de remédio, depressiva. Quando eu fui rezar por ela, Deus coloquei a mão para rezar e Deus me deu a palavra injeção. Eu perguntei, filha, o que injeção tem a ver? E ela começou a tremer, e gritava. Quando ela se acalmou, ela disse, olha, eu sou formada em enfermeira, sou da área de pediatria, fui dar uma injeção numa criança, errei, dei a injeção errada e a criança morreu. E a criança era filha única de um casal que não podia ter filho. Imagina a dor dessa menina. Meu Deus. Aí aquela culpa gerou uma depressão, um desejo de morte dentro do coração. É muita situação. Então, às vezes a pessoa, às vezes não, ela precisa se perdoar.
Se ela não se perdoar, não tem como ela ter um coração curado. E a terceira coisa é o perdão ao próximo. E aqui também tem a barreira principal. Sem o perdão não há cura interior. Seja o que houve. Eu já peguei casos muito cruel, meu irmão. A pessoa tem que perdoar um abusador na infância. Tem um testemunho nesse livro, você que leu, de uma menina, a Ana Cristina. Ela foi abusada pelo pai dela, pelo irmão dela, por 2 vizinhos, e depois foi abusada 5 anos pelo padrasto dela. Meu Deus. Então, que assim, eu não coloquei mais detalhes do testemunho para não expor. Ela tinha tentado suicídio 5 vezes. E ela acaba no encontro, e ali foi a cura e a libertação dela. Então, veja, ela teve que perdoar. Porque se ela não perdoar, ela nunca seria curada. Ela ia suicidar, ela ia tirar a vida. Porque ela estava com aquelas pessoas, ela tinha matado o pai, matado o irmão, matado o padrasto e matado os vizinhos dentro do coração dela. Estava carregando um peso que ela não conseguiria carregar. Nunca tem como. Por isso o perdão é a chave da cura. É a chave da cura. A gente poderia aqui expor, né, cara, tantos testemunhos que a gente consegue, que após o perdão, a pessoa foi curada. Então, tudo vai passar. O perdão é o maior bloqueio, a falta de perdão é o maior bloqueio para a cura interior. Sem esse perdão a Deus, ao próximo e a mim, eu não sou curado. Eu sei que muita gente não entendeu como perdoar Deus. Quando você passa a aceitar o desígnio dele e entrega a dor que você passou para ele. Então, assim, é bom a gente entender isso. Esse é a maior chave de abertura para uma pessoa ser curada. Sem isso aqui, é impossível ela ser curada. Sem o perdão. Que maravilha, povo de Deus. Você aí que está assistindo, mais uma vez eu peço para que você se inscreva nas nossas redes sociais, que é muito importante a sua inscrição para que as redes sociais vão crescendo e mais pessoas sendo alcançadas. Se você está assistindo aí pelas redes sociais do Eudes, o Eudes fez um apelo aqui. Vai lá, procura Comunidade Boquim no YouTube. Você vai inscrever nos nossos canais também. Ajuda a gente compartilhando para que chegue mais longe esse tema maravilhoso que nós estamos tratando aqui hoje. Percebam a necessidade de muitos, de todas as pessoas, de todos nós, qualquer um, de qualquer classe, de qualquer área, passar por esse processo, porque nós todos carregamos muito peso, muita culpa de muita coisa que nem é nossa. E que nem nós conseguimos lidar com isso. E é isso que é preciso muito entender, que nós precisamos dar para quem consegue, que é o próprio Jesus. Como ele diz na palavra, se você está sobrecarregado do fardo, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Isso, né? Eu vos aliviarei. Muito bem. Como a gente poderia ajudar muita gente, né? Se as pessoas tivessem um tempinho para escutar, para ir atrás de Deus, né? Quem que vai fazer esse serviço? Só Deus. Só Jesus. Só Jesus. Então, aqui, antes de você continuar, eu queria lembrar para as pessoas que tem as características principais, Carlos, de uma pessoa que precisa de cura interior. Maravilha. Primeira coisa, ela tem complexo de inferioridade. Ela se compara com todo mundo. Ou se sente superior, ou se sente inferior, que é o mais grave. Que era o meu caso. Você até partilhou o seu testemunho, né? Então a pessoa se sente um nada, eu salguei a Santa Ceia, eu joguei perto da cruz de Cristo, eu tenho o dedo podre, ela se compara. E às vezes a inferioridade nasce lá na infância. Porque a mãe comparava o filho mais novo com o filho mais velho. Às vezes nasce lá na escola, foi comparado, sofreu bullying, menino, você é burro, você tem a cabeça rouca, você tem o sangue ruim, você nunca vai dar nada na vida, e vai gerando o sentimento de inferioridade na pessoa. E isso destrói, rapaz. Aqui no livro tem um capítulo só sobre esse assunto, como que isso destrói a pessoa com o sentimento de inferioridade. Depois, Carlos, a pessoa tem síndrome de perseguição. Uma pessoa com o coração ferido e machucado, ela se sente perseguida no trabalho, se sente perseguida na igreja, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me entende, ela muda de grupo de oração, ela muda de paróquia, ela não aceita correção de ninguém, para ela qualquer palavra já é uma ofensa, é assim. Você imagina, a pessoa passa por uma ferida com o pai e ela vai trabalhar numa empresa. Ela associa o pai ao patrão. Olha. Qualquer coisinha que o patrão fala, ela quebra ela. Por quê? Ela vai associar com o pai dela. Entende a situação? Ela tem uma síndrome de perseguição dentro dela. Terceiro, ela vive o tempo todo isolada. A pessoa ferida, ela se sente só estando no meio de todo mundo. Ela sempre fica na dela, ela sempre é isolada, ela não partilha com ninguém, ela é um túmulo entre ela e ela mesma. E Provérbios 18, versículo 1, né? Quem se isola procura a sua própria vontade e se irrita com tudo que é razoável. Olha que cruel. Ela fica fechada nela mesma.
entendeu? E aí essa ferida, se você não ajudar, ela tende a pensar em suicídio e outra coisa. Quarta característica, toda pessoa que é ferida tem qualquer gesto para ela é provocação. A gente gosta de brincar nos grupos de oração que é a pessoa casquinha de ovo. Você tem que conversar com ela pisando em ovos. Aquela pessoa toda ferida, toda sensível, qualquer coisinha ela se revolta, qualquer coisinha ela xinga, qualquer coisinha ela solta os cachorros, porque ela é sensível ao extremo, por causa das feridas emocionais que ela carrega. Outra coisa, a pessoa se irrita com facilidade. Qualquer coisinha ela faz tempestade em copo d'água e o copo nem água tem. E a última coisa, ela é uma pessoa insegura, não confia nela e nem ninguém. Então, essas 6 coisas aqui, claro que o livro eu aprofundo melhor, é o maior sinal que alguém precisa de cura interior. É alguns dos sinais. Claro que todo mundo em alguma área precisa ser curado. Nós sempre estaremos num processo de cura. Mas esse é algum dos sinais que a gente tem que ser curado. E esses sintomas também, além de tudo, da depressão, da síndrome do pânico, que hoje é muito... Tipo, até tem pessoas que vão para lá e eu já nem olha e já vai falando, né? É síndrome do pânico, é isso, é depressão. Mas tudo isso também não gera só isso, gera doenças físicas também, né? Sim. E quais essas doenças físicas que podem ser geradas por uma cura, uma falta de cura, né? Eu vou usar testemunho para vocês entenderem que fica mais fácil a gente com testemunho, né? Eu me lembro de um irmão nosso que uma vez foi atender, muito em sede de cura, muito amigo meu, atendeu um senhor que da noite pro dia ficou todo travado em cima da cama. Travou mesmo e não andava mais. E ele chegou e colocou a mão no senhor, orou em línguas, e a palavra de ciência foi que ele precisava perdoar alguém. E aquele senhor disse, não, o coração é bom, eu vou na igreja, o resto tem mágoa ninguém não. Esse Espírito Santo é Senhor do Paraguai. Paraguai aqui no sentido de... é dito isso aí, né? Glória a Deus. Esse Espírito Santo aí é falso, tem alguma coisa errada. E foi embora. Tá, semana seguinte ele volta, o senhor estava mais torto ainda, colocou a mão e disse, olha, Deus me impõe mágoa no coração. Não tem mágoa de ninguém não. Na terceira vez, o senhor já estava todo travado. E ele disse, meu irmão, se você não der o perdão, o senhor vai morrer, ainda vai para o inferno. O senhor está com mágoa no coração. Ele falou brabo. Aquele senhor disse, não, eu não tenho mágoa de ninguém não. Eu só tenho um sentimento ruim com meu filho, que me deu um soco, que bateu em mim para tomar um dinheiro, para tomar as pingas. Era só um sentimento ruim. Então tá bom, vamos fazer uma oração de perdão com o seu menino. Segura minha mão e diga, Jesus, eu perdoo meu filho. Eu perdoo aquela desgraça, Jesus, que não vale nada, é um capeta, mas eu tenho que perdoar aquela... Imagina. E ele ficou horas e horas tentando fazer ele perdoar o filho e não conseguia. E ele colocou uma cruz na frente dele e disse para ele, olha para a cruz. Ele olhou, diga para Jesus, Jesus, o meu filho não merece perdão, mas eu o perdoo. Quando ele proclamou, eu o perdoo, ele levantou da cama e saiu andando. Olha, instantaneamente foi curado. Instantaneamente ele foi curado. Outro caso que eu posso contar para você, que eu também não consegui explicar cientificamente. Eu fui atender uma menina que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Ela tinha feito os exames dela, do marido, estava tudo perfeito, casada há 8 anos, não engravidava. Quando eu coloquei a mão nela para rezar, a palavra de ciência foi mágoa da sogra. E eu disse, olha, você precisa perdoar a sua sogra. Eu não perdoo aquela desgraça. Eu disse, a velha, a bruxa dos 75, papapá. Eu falei, minha filha, você não quer ser mãe? Eu quero. Então Jesus está mandando você. Eu não, eu prefiro morrer estéril que perdoar esse capeta dessa velha. Irmão, quando ela me contou o que a velha fazia com ela, até eu fiquei com raiva, cara. Misericórdia. Mas eu disse para ela, você quer ser mãe? Ela disse, quero. Você vai ter que perdoar. E aí eu fiz uma oração de perdão. Ela perdoou a sogra. Irmão, 1 mês depois ela estava grávida. Olha. A cura dela, para ela ser mãe, dependia do perdão. A sogra dela. Então, veja, muitos fatores. Então, eu posso citar o caso de paralisia. A falta de perdão causa úlcera nervosa, causa gastrite, causa enxaqueca, causa câncer, causa problemas sérios na coluna. Se você pegar as pregações do Padre de Grandes, né? Quanta gente travada na coluna quando fazia oração de perdão, o Padre Schuster também, a pessoa saía andando. É aquilo que a ciência chama de doença psicossomática. Começa na mente, somatiza no corpo. Tudo por falta de perdão. Isso é muito sério, irmão. Poderia citar mais inúmeros testemunhos que a gente tem de pessoas que depois de um perdão teve uma guinada na vida e foi curada fisicamente, tá? Que maravilha.
Quer falar alguma coisa, Carlos? Só fazer uma pergunta. Eu vejo o teu livro que fala a cura das feridas da alma. Sim. Há uma certa confusão. Alma, espírito. Sim. O que você pode esclarecer nesse sentido? Sim. Eu vou dar uma explicação mais psicológica, depois a gente pega mais teológica para o pessoal entender. O ser humano é composto de 3 coisas, né? Corpo, mente e espírito. Então vamos embora lá. Isso aqui é psicologia. Corpo em grego é soma, é a matéria. Alma em grego é psique, a mente, né? E espírito em grego, pneuma. Então, corpo, mente e espírito. Quando a gente fala cura das feridas da alma, seria cura das feridas da mente, dos traumas, das lembranças, das emoções. Isso aqui é uma linguagem psicológica. Na linha da teologia é o seguinte: a matéria é aquilo que compõe o corpo. O espírito é aquilo que compõe a alma. Então nós temos um corpo matéria, uma alma espiritual. Então, nesse sentido teológico, alma e espírito, o espírito seria a composição da alma. Entendeu? Isso no sentido teológico. Então é corpo e alma. Já no sentido mais psicológico, Nossa Senhora canta: minha alma glorifica ao Senhor, ou seja, a minha mente, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Nós temos uma alma espiritual, isso aqui numa linguagem teológica. Mas vamos pegar aqui, as doenças da alma, nesse sentido, seria o pecado, a possessão demoníaca, aí sim, trabalhando no sentido de alma, no sentido espiritual, que o pecado é a maior doença da alma, né? Mas aqui na alma, aqui é no sentido mente, traumas emocionais, tá? Bom, muito bom. E sempre fica aquelas dúvidas, né? É alma, espírito, é alma. Sim. Né? E Nossa Senhora, quando ela diz, minha alma glorifica, quer dizer, a mente dela glorificava Deus. Isso. O raciocínio, né? A inteligência. E o espírito se alegrava, né? Porque a visita foi boa, né? Do anjo. Justamente, esse é o sentido. Mais ou menos é como a palavra diz, né? Eu sou uma alma, né? Eu sou uma alma espiritual. Sim. Que mora num corpo. Isso. E aí é bom a gente até lembrar, irmão, que o corpo é a morada da alma, não é a prisão da alma. O pessoal tem que ter isso, tá? Eu vejo que qual daquela expressão que São Paulo usa, carne, né? Carne não é o corpo, não é isso aqui. Carne é a concupiscência, a nossa inclinação para o pecado que tem dentro de cada um de nós a partir do pecado original. Isso a gente chama de carne. Tá? Então, assim, o corpo do ser humano em si é morada do Espírito Santo, mas nós temos essa inclinação carnal, chamada de concupiscência, que leva a gente para a inclinação para o mal. Tá? Que vem do pecado original. Do pecado original. Exatamente. Esse processo de cura interior, as pessoas perguntaram aqui também para mim, aonde que eu posso ir buscar? Onde que eu posso? Por exemplo, alguém está vendo aqui, você é de Minas Gerais, a comunidade é daqui de Dourados, mas e a pessoa quer ir buscar. Onde que ela vai buscar? Sim. Como é que ela faz fazer vamos pegar 3 coisas importantes. Até porque se de repente ela pega e chega e acha um sacerdote que não está inteirado do assunto, vamos dizer assim, né, para ofender ninguém. Não está inteirado no assunto. E aí conta, fica tranquilo que você não é nada não. Mas o mais grave é quando manda a pessoa fazer yoga, reiki, meditação transcendental, constelação familiar. Aí que bagunça o meio de campo tudo, né? Em vez de ajudar, piora a vida da pessoa. Vamos lá. Primeiro, na renovação, eu posso indicar, depois vocês podem ter que colocar abaixo, pessoal, 3 coisas. Eu deixo o telefone pro pessoal. A gente tem o Agape Terapia, que é um retiro de cura interior de 7 dias, feito num mosteiro em São Paulo, com a Reinaldo, que foi a coordenadora nacional da cura e libertação durante um bom tempo, que é maravilhoso. Vai trabalhar a sua cura interior da gestação à sua idade atual. A gente deixa o contato. Nós temos o Pietá. Pietá é um retiro de 11 dias também, para trabalhar sua cura interior. Acontece 2 vezes por mês, a pessoa pode ir. O agoterapia é 1 vez por mês. O Pietá é 2 vezes. 11 dias trabalhando a sua cura interior. Você pega suas férias, vai para o mosteiro, entra para lá, que você vai ser moído na cura interior. Nós temos lá em Cachoeiro de Itapemirim a comunidade Água Viva da Raquel, pode procurar aí na internet. É uma psicóloga, é uma baita ministra de cura interior. Então, quem quiser fazer retiro, ela faz retiro de 4 dias, de 5 dias, fica o seu critério. Então, isso para as pessoas que querem fazer um retiro mesmo. Não, eu quero ir para ali. Você chega lá, você vai desligar o telefone, vai apagar de tudo. Lá não tem internet, você não pode nem conversar. Só pode conversar com a psicóloga, com o padre e com o ministro de cura que vai te acompanhar. Tudo diante de Jesus na Eucaristia. Pronto. Isso aqui é os retiros próprios para a cura interior. Claro, tem o Intimidade da Nova Aliança,
lá em Anápolis, tem o S Precioso da comunidade Shalom. Estou citando só exemplos mais práticos, né? Que a gente conhece. Tem o pessoal de Caxias do Sul, da comunidade Oásis, Caxica, faz muito bem. É maravilhoso. Quem puder ir também vai. Estou dando só exemplo para o pessoal entender. Tá. Mas eu não tenho condição de, como é que se fala, meter minha cara 7 dias, 5 dias num retiro de silêncio, para eu fazer minha cura interior. Aí, beleza. O que você vai fazer? Procura comunidade, como tem vocês aqui. Tem ministro de cura interior, pessoas que vão te acompanhar. Agora, sim, caso, por exemplo, eu trabalho muito a cura interior, a amorização. Às vezes você pega a casa de amorização, que eu vou trabalhar com a pessoa, que uma oração você demora 3, 4 horas só para iniciar o processo dela, para ela pegar uma outra pessoa para acompanhá-la. Só a amorização. Então, assim, às vezes é um processo demorado e a pessoa precisa entender que a cura interior não é isso aqui, o estalar de dedo. Não, a cura interior é um processo que você vai precisar de muita oração, de leitura da palavra de Deus, leitura de livros do Padre Léo, do Padre Adriano Zandoná, livros do Dom Cipriano, que eu sempre gosto de citar, por exemplo, A Cura Profunda, que ele escreveu, muito bom. Esse aqui, ó, muito bom. A pessoa vai depender de uma busca dela. Claro, irmão, tem pessoas que vai na boquinha e, por graça de Deus, na primeira noite de cura interior, ela é curada. Que bênção. Por quê? A graça de Deus. Agora, tem gente que o processo é mais demorado. Sim. Tá? Mais demorado. É umas feridas muito profundas. É algo que está lá debaixo de 7 chaves na vida da pessoa. Eu sempre comparo, você viu isso no livro? A cura interior é igualzinho o cubo de gelo que afundou o Titanic. O iceberg. O iceberg é 1/8 para cima, 7/8 para baixo. O que você enxerga é 1/8. 7/8 está escondido. Tem gente que é assim. Aquilo que a gente enxerga é 1/8. A maior parte da história da pessoa está escondida. Então, trabalhar a cura interior é tirar os olhos daqui e levar Jesus aqui, ó. E às vezes isso é demorado. Demora. Mas o importante é que quando só a pessoa querer ser curada e reconhecer que ela está ferida, já é o primeiro passo para ela ser curada. Porque tem gente que, tipo assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, aí eu completo. E vai para o inferno assim, para deixar de ser besta. Então, assim, não. Deus tem poder de curar. E aí, voltando ao que o Carlos estava dizendo, um pai curado é um pai melhor. Um patrão curado é um patrão melhor. Um empregado curado é um empregado melhor. Uma mãe curada é uma mãe melhor. Um filho curado é um filho melhor. Uma esposa curada é uma esposa melhor. Rapaz, deixa eu te dar um testemunho. Eu gosto sempre de contar isso. Diga. Recebi um testemunho na Gostamira. Uma mulher chegou para mim e disse assim: "Ô, Eudes, queria que você fosse lá em casa rezar pelo meu marido. Porque eu tô achando que meu marido vai morrer." E eu falei: "Mãe, seu marido tá doente?" Ela falou: "Não, com muita saúde." Eu falei: "Mas todo mundo vai morrer." Ela disse: "Não, porque eu sou casada há quase 30 anos. Meu marido era sem vergonha, safado, pingus, raparigueiro, cachaceiro, vivia nos botecos gastando dinheiro com sinuca, e papai, foi contando. Há 1 ano e meio atrás, 1 ano e pouco, eu trouxe meu marido no retiro de casais que estava pregando, e eu trabalhei a cura interior no retiro. Meu marido voltou para casa, me pediu perdão, jogou a cerveja fora. Meu marido passou a me tratar bem, não vai mais nos botecos, passou a rezar o texto, e ela me disse: "E essa semana meu marido trouxe café na cama para mim." E a minha mãe dizia que quando tá muito bom, tá perto de morrer. Então eu queria que você fosse lá e rezar pro meu marido, que eu acho que tá perto de morrer. Não, tá Então, bom assim, demais, né? o marido dela foi tão restaurado no processo de cura que ela achou que estava perto de morrer. Porque assim, o homem tinha uma ferida profunda com o pai, que era com o pai carrasco, e quando a gente fez a cura emocional da ferida paterna, ali foi a transformação dele. Estou citando exemplo, irmão. Poderia dar outro fato que eu conheço, eu vou evitar citar nome. Eu recebi o testemunho de um rapaz, eu estava pregando num local, ele chegou e disse: "Você está me conhecendo?" Eu falei: "Olha, não estou lembrado." E estava ele e a esposa. E aí ele me contou a história dele. "Olha, eu vivi o homossexualismo desde os 12 anos de idade." Ele começou a ter prática gay com 12 anos. "Eu era convicto que eu nasci assim, que eu ia morrer assim, que não tinha saída para mim." Aí ele disse: "Eu caí num evento de cura que você estava. E quando você estava fazendo a cura interior da figura paterna, o Espírito Santo revelou para mim, não foi eu que disse nada, para ele, que ele tinha sido abusado com uns 3 anos de idade e que ele procurava em cada namorado o pai que ele não tinha. Quando eu coloquei os pais na frente para ele abraçar, que ele foi lá dar um abraço de perdão no pai dele, ele voltou e sentou na cadeira do lado de uma moça. E aos 28 anos foi a primeira vez que ele teve atração por uma mulher. Porque desde que ele entendia por gente, ele tinha atração por homem. E ele foi tão restaurado e batizado no Espírito Santo, que ele voltou para Deus.
Ele perdeu aquela atração por homem e hoje ele é casado com uma mulher e tem 2 filhos. Você entender, existe muita gente que entrou para a vida de homossexualidade também por trauma, meu irmão. Por um abuso na infância, a falta de uma figura paterna. Tem gente que entrou para essa vida. Não, eu nasci assim. É mentira. Pode ser um grande trauma que levou a pessoa também a isso. Até mesmo nessa área. Por isso a necessidade de buscar, né? De estar junto, de essas oportunidades que tem, um retiro. Você falou de uma dinâmica tão simples. Abraço. A dinâmica de oração, né? Que eu vejo até os lugares onde a gente vai pregar e faz essa dinâmica, é sempre, 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 tanto com a mãe quanto com o pai, é maravilhoso, porque Deus age mesmo através desse. Uma dinâmica simples, de você ir lá, dar um abraço e falar. Nossa, quanta cura acontece através disso. Estou vendo aqui, você tem um livro que fala Voto Secreto. Tem alguma coisa em cima disso que você pode... Sim, Carlos, isso aqui é uma coisa séria. É um livro do Dom Cipriano. Eu até escrevo um artigo no meu livro sobre voto secreto, que hoje é tão pouco pregado. O que é voto secreto? É aquele juramento que às vezes a pessoa faz lá na infância, no início da adolescência, um juramento interno. Exemplo, a menina, ela é a filha mais velha e ela cuida dos irmãozinhos mais novos. Os irmãozinhos é meio bagunceiro. Aí a mãe bate nela por causa dos irmãos. E ela caminhando na beira de um riozinho, ela fala, quando eu casar, eu jamais quero ter filho, porque filho dá trabalho demais. Ela fez aquele voto. Passou-se o tempo, ela esqueceu o voto. Ela casa e ela não consegue engravidar. Faz exame, tá, nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Quando ela vai rezar, tem uma palavra de ciência que o Dom Cipriano fala para ela, olha filha, você lembra disso? Ela lembra, chorando, Dom, realmente eu falei isso. Ela quebra o voto secreto, ela engravida depois. Esse que é o voto secreto. Isso que é o voto secreto. A pessoa pode fazer isso na adolescência, na infância, na juventude. A menina passa por uma decepção amorosa e fala, eu jamais vou confiar em homem. Jamais confiarei no homem. Aí, ela supera aquela dor. Ela começa a namorar e casa. Ela é uma mulher ciumenta, ela não confia no marido, ela briga por qualquer coisa. Por quê? Porque tinha um voto lá. Eu jamais confiarei no homem. Percebe? Então, assim, esses votos secretos é um perigo, que a pessoa é uma tipo de uma automaldição. Ela amaldiçoa ela mesma. É algo que ela... contra si própria. Isso é um perigo, rapaz. Eu jamais vou contar a minha vida para ninguém. Exemplo, olha que coisa tremenda. Eram 2 irmãos, praticamente da mesma idade. Um partilhava o segredo com o outro. A irmã vai e conta para a mãe o pai que a irmã tinha falado. O pai dá uma surra naquela menina. E ela fala o quê? Eu jamais conto a minha vida para ninguém. Aí ela casa. Ela sofre sozinha, ela não partilha nada com o marido, ela vive, tudo dela é com ela mesma, ela não consegue pôr a dor para fora e o casamento pode desabar, porque tinha um voto secreto. Eu jamais confiarei numa pessoa. E ela casa e ela não partilha nada com o esposo, porque tinha um voto lá atrás. É um perigo o negócio do voto secreto. A pessoa faz juramento contra ela mesma. Então, além de todo esse processo que você falou, dos retiros e tudo, das orações, qual seria as pessoas podem fazer diariamente, por exemplo, pessoalmente, né, sem o acompanhamento? O que ela pode iniciar dentro dela para se auto-entender, se auto-descobrir? O que ela poderia fazer assim, pessoalmente para ela, assim, em casa? Eu poderia citar 4 coisas, irmão. Primeiro, leia livros sobre cura interior. Ler livros sobre principalmente Padre Léo. Cura do ressentimento, gotas de cura interior. Padre Léo nessa área, né? Acho que não tem ninguém melhor. Padre de Grandes, o próprio Dom Cipriano, que é essencial nessa área. Leia livros sobre cura interior. Já vai ajudar. Número 2, que talvez seja o mais importante. Reze o terço do perdão. Pode procurar na internet, terço do perdão, todo vai ver, né? Você pega a pessoa e vai dizer, pai, eu te amo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te amo. É maravilhoso o texto do perdão. Começa a exercitar o texto do perdão. Terceiro, a pessoa pode fazer leitura diária da palavra. Vai ajudar muito ela. Lembra que a cura está na palavra de Deus. Na palavra. É muito importante. O Salmo 138, Senhor, eu sei que tu me sondas. É um salmo de cura interior. O Padre Léo falava muito sobre isso. Entendeu? Tem um livrinho do Padre Léo também sobre cura interior, que dá cada versículo por ano, para você poder meditar o ano inteiro, um versículo bíblico sobre cura interior, corações curados. Vale a pena você pegar esse livro e fazer isso. É muito importante. Outra coisa importante, adoração ao Santíssimo Sacramento. A pessoa pode ir apresentar as feridas dela diante de Jesus sempre que ela puder. Mas é bom lembrar, meu irmão,
Se é uma coisa muito séria, muito profunda, a pessoa tem que entender que ela vai precisar pedir ajuda a alguém, numa comunidade, para rezar por ela, porque muitas e muitas vezes sozinha ela não vai dar conta. Ela vai depender de alguém. É como a gente vai no médico, né? Tem algum problema, Sim. a gente pega e fala assim, o médico vai consultar, vai te falar, se o problema seu é tranquilo, você vai te passar um remedinho, você toma aí 2, 3 dias, melhorou. Mas se o problema é um pouco mais sério, você vai fazer exames, Sim. Você vai ser acompanhado. Se o problema é grave, você vai para uma UTI, cirurgia. Vai para cirurgia. E se o problema você vai internar, você vai ficar ali assistida 24 horas até curar. É a mesma coisa. Por isso tem pessoas que vão precisar fazer o retiro lá do Arteterapia, o Pietá, tem que ir na Raquel, lá o Especiosa Shalom, o Intimidade da Nova. Porque ela vai precisar internar mesmo para resolver a situação dela. E existe um querer. Né? Porque Deus vê o nosso querer. Deus até ouve nossas lágrimas. Né? Então, se imagina, se eu tenho um interesse em querer ser resolvido, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. A graça sobrepõe a natureza. Isso a gente tem que ter certeza. Entendeu? Se essa palavra, se esse podcast está chegando até você hoje, é um querer de Deus que está podendo te libertar. É uma oportunidade que Deus está te dando para você poder, então, se aprofundar nesse tema maravilhoso, na sua história, na sua vida. Né? E é por isso que a comunidade fez agora 30 anos e pensou num retiro de quebra de maldições hereditárias, tudo aquilo que a gente traz das gerações e tudo mais, porque também tem toda uma carga que a gente carrega que faz a diferença na nossa vida. Bloqueia, trava, não leva para frente. A gente até às vezes não entende. Até as pessoas chegam... Eu tinha um negócio comigo, era assim, todo mundo chegava em mim e falava assim, Fábio, você é muito dodói. Tudo que fala para você é dodói. E eu ficava assim, mas eu não achava que eu era assim. Mas eu comecei a falar, bom, todo mundo está falando para mim, tem alguma coisa. E realmente eu tinha um sentimento de menos-valia, como o Padre Léo dizia, né? Que eu não prestava para nada, que eu não servia para nada, que ninguém gostava de mim, que aonde eu chegava a conversa dispersava. Era o sentimento que eu tinha. E quando Deus voltou na minha história e eu percebi toda a minha infância, aquela coisa da comparação, eu passei por esse processo de cura e de perdão dos meus pais, principalmente, eu fui liberto disso, graças a Deus. E hoje Deus usa para poder evangelizar e fazer coisas que eu nunca imaginei que podia fazer. Por isso é uma necessidade, Eudes, de uma entrega. Né? A gente sabe que Jesus é a solução. Né? Mas eu fico com medo. Certas coisas, porque as pessoas falam que você vai virar beato, agora você só vai rezar, mas não adianta. Se a gente não se afirmar em Jesus Cristo, se não se entregar para Ele, porque o Romanos diz, de agora em diante, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então você precisa estar em Cristo Jesus. Sim. Se você não estiver, Ele não tem como te ajudar. Sim. E aí, Carlos, a gente tem que ter uma certeza que eu sempre falo, na renovação, que a renovação a gente tem que ensinar 4 coisas essenciais para as pessoas, que eu chamo de 4 encontros com Jesus. O primeiro encontro é o encontro com Jesus médico. É o Jesus que vai curar você. As pessoas iam até Jesus para ser curadas. A gente tem que saber disso. Hoje está pregando um Jesus sociológico, um Jesus Ernesto Che Guevara, que está muito mais preocupado com as árvores queimando na Amazônia do que com as almas queimando no fogo do inferno. Tem nada a ver. Jesus veio para curar. E isso é verdade. O evangelho está cheio de cura e milagre. Então, o primeiro encontro da pessoa é com Jesus médico. Um Jesus que cura meu coração, que cura minha alma e cura meu corpo. Depois, há um segundo encontro com Jesus. O Jesus mestre. Onde eu vou ser o quê? Seguidor desse Jesus. Eu sou curado para segui-lo. Entendeu? Agora, quem é tocado, quem é curado, passa a seguir. Eu sou o discípulo e ele é o mestre. E eu vou sentar aos pés dele para ouvi-lo falar. E aprender com ele. Então ele vira o meu mestre. Primeiro ele é o meu médico, depois ele vira o meu mestre. Aí vai ter um terceiro encontro com Jesus. Jesus vai virar seu amigo. João 15,16. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, eu chamei-vos de amigo. Primeiro ele é meu médico. Depois ele é meu mestre, agora ele vira meu amigo. E aí vai ter um quarto encontro. É o encontro com Jesus como seu Senhor.
Ele é seu mestre, seu médico, seu mestre, seu amigo, para aí ser o senhor da sua vida. E aí eu tenho dito na renovação, Carlos, que você nunca vai chegar a viver debaixo do senhorio de Jesus se primeiro ele não for seu médico, se primeiro ele não for seu mestre e depois ele for seu amigo. Porque senão você vai achar que o senhorio dele é um senhorio que escraviza. Não, o senhorio dele é um senhorio que liberta. Que liberta. Ao ter Jesus como meu Senhor, ele é o meu libertador, ele não me deixa escravo, ele me deixa livre. Mas para isso eu tenho que fazer a experiência dele como meu médico, como meu mestre, como meu amigo, para ele ser o meu Senhor. E às vezes a gente está indo direto no Jesus Senhor, sem mostrar para as pessoas que para ser Senhor ele tem que ser médico. Para ser Senhor ele tem que ser seu mestre. E para depois ser seu amigo, para ir ser o dono da sua vida. Geralmente aqueles que Jesus curava, ele dizia assim, a tua fé te curou. Aquele que seguia Jesus, ele fala, a tua fé te salvou. Salvou. É diferente. Sim, isso é importantíssimo, importantíssimo. E tem uma coisa mais detalhada. Você vai lembrar daquele menino de Marcos 5, possesso dos gadarenos lá, com aquela legião de demônios, que na hora que Jesus expulsa os demônios dele, ele quer ir seguir Jesus. E Jesus fala o que para ele? Volta para a sua casa, para os seus, e vai contar tudo o que Deus fez por você. Lembra disso? Sim. Tá. Quando Jesus volta lá um ano depois, veio a redondeza inteira para Jesus, porque ele tinha evangelizado a região inteira. Ele virou evangelizador. Olha a beleza disso, porque ele experimentou o poder médico de Jesus. Aí sim ele poderia seguir, que ele foi evangelizar aqueles que estavam ali ao redor. Então a gente precisa entender isso, que existe um momento da nossa vida que Jesus tem que ser primeiro o meu médico, depois meu mestre, teu amigo, depois meu Senhor. Isso é até uma maneira de Jesus cativar o povo, né? Sim. Vamos atrás porque ele vai curar. Não, vai lá, ó. Lá você... Quantas vezes pessoas foram já no grupo de oração? Porque lá recebe as graças, recebe as curas. Sim. Né? Mas é a hora de cativar as pessoas para Jesus também. É o Jesus médico. E aí, Carlos, quantas pessoas são criticadas por causa do ministério de cura, por causa do Ironi, do Tanus, do Padre Emílio Tardino? Ah, mas o povo vai atrás da cura. Mas aí o povo ia atrás de Jesus para quê? Era para ser curado. E quando era curado, ia seguir o cego, estava mendigando na beira do caminho, foi curado e foi seguir Jesus pelo caminho. É assim. E digo para você, Carlos, não é pecado nenhum a gente divulgar encontro de cura e libertação, de quebra de maldição. Vem para cá, vem ser tocado e curado por Jesus. Por quê? A pessoa curada vai segui-lo. E se a gente não faz isso, meu filho, a nova era e suas desgraças faz. E o próprio Ironi veio aqui esses tempos agora e falou sobre isso. Ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim, ó, não tenha medo de querer, de desejar do coração que façam encontros grandes encontros. Porque Jesus era um homem de multidão. Sim. Jesus era um homem acompanhado por multidão. Então, aonde tem Jesus, tem multidão. O povo vai onde tem água para beber. Exatamente. Por que o povo não vai mais? Porque não tem água, tá na areia pro povo. Entendeu? E você quer ver o cruel? É o que eu vejo uns dinossauros rex, geladeira dentro da renovação. Dizendo, não, esse tempo de multidão passou, o grupo agora tem que ter discernimento. Cara, eu vi grupo de 1.200 pessoas que caiu para 20. Você sabe por quê? Porque começou a ter tanta regra, que engaiolou o Espírito Santo e não faz mais nada. Claro. Entenderam? Aí você pega, se isso fosse verdade, o que faz Frei Gilson colocar 600 mil pessoas de madrugada para rezar? O povo tem sede, cara, mas o povo vai onde é que tem água para beber. Exatamente. Entendeu? E eu digo para você, hoje os chamados grupos, que se chama aí na renovação de grupos desobedientes, que não pega as regras e segue, estão lotados de gente. E os grupos que estão em cima da regra não está indo ninguém. Por que não está indo ninguém? Porque está tudo seco, não tem nada para oferecer. Uma pregação ruim, uma oração michuruca, não cai de fogo, desce fumaça do céu, não tem. O que o povo vai fazer lá? Irmão, o grupo de oração concorre com novela da Globo, com cansaço do povo, concorre com futebol, com igreja protestante, com testemunho de Jeová, com adventista, sétimo dia, com mormon, com espiritismo, com maçonaria. O povo vai ali para receber uma palavra verdadeira, uma pregação verdadeira, uma oração de fogo. Se você não dá isso ao povo... Quem que vai sair de casa para ouvir água com açúcar? Pronto. Ainda mais hoje, que você tem internet, tem tudo, vai procurar. Aí não vai mesmo, não vai mesmo. Sim. Entendeu? Então assim, e eu digo para você, é triste ter que dizer isso, que você roda o Brasil, os grupos de oração tá cheio de gato pingado. Por quê? Porque o povo não está recebendo uma pregação verdadeira, uma oração de fogo, usando os dons do Espírito Santo, que
Por que Paulo VI dizia que os dons é dado segundo a necessidade dos homens, para atrair a atenção? Os carismas é para atrair a atenção mesmo, e o povo vai lá. Mas hoje não, é tanta regra, tanta regra, tanta regra. Sabe o que é isso? Respeito humano. É a palavra. Respeito humano. Não, vamos obedecer aqui, porque... Para com isso, gente. Vamos obedecer a Deus quando? Justamente. Vamos fazer a vontade dele quando? E aí as almas indo para o inferno e a gente de braço cruzado sem fazer nada. Caso tem diocese, para você entender como é que é grave, que o pessoal tira férias dia 20 de dezembro e só volta 1º de fevereiro. Tem. E eu perguntei ao pessoal da renovação, eu liguei lá e perguntei, ô pessoal, o capeta tira férias também? Porque enquanto você está de férias, o povo está indo no pecado, indo para o inferno, na droga, na cachaça, no adultério, na safadeza, e vocês de férias. Grupo de oração. Gente. Para. Eu fui resgatado num dia de feriado, 7 de setembro. Porque não tinha o Rotary, eu era do Rotary, não tinha o Rotary e a minha mulher participava do grupo de oração. E ela me convidou. Eu falei, vou ver o que essa mulher está fazendo. Tomou voadora. Foi ver, nunca mais parou. Nunca mais voltei para o Rotary. Imagina se falasse, não, é feriado, nós não vamos fazer grupo de oração, hoje é 7 de setembro, pensa na coisa dessa. No meu grupo não tem feriado. Não tem. Graças a Deus, a comunidade não tira feriado. Não tira. O Gente, diabo não tira, como é que eu vou tirar? Gente, que maravilha. Nós estamos aqui um tempo bom de podcast. Quero agradecer você que está aqui com a gente até agora. O Eudes teria aqui uma tarde inteira para falar com a gente, com certeza. Mas se você quiser procurar e se aprofundar ainda mais nesses temas, porque todos nós precisamos procurar e aprofundar nesses temas, procure então tudo que ele vai deixando aqui, nós vamos deixar nas descrições para que você possa se entregando e com certeza Deus quer fazer uma obra nova. Pedir para o Eudes. Antes de você falar aí, eu queria só dizer para as pessoas que o Padre Léo fazia uma coisa muito boa, que eu vou dar só um exemplo. O Padre Léo pregava a Bíblia inteira numa linguagem de cura interior. Isso era muito importante. Por exemplo, você pega os discípulos de Emaús. O que aquilo ali tem a ver com cura interior? Tem. Eles assistiram Jesus morrer de forma cruel. O que gerou no coração deles? Tristeza, mágoa, revolta, angústia, os sonhos caíram por terra. Eles vão voltando para Emaús. Jesus se põe no meio deles, caminha com eles o dia todo e eles não reconhecem Jesus. Por quê? Quando você está magoado, triste, revoltado, é incapaz de você conhecer Jesus. Eles olhavam tanto para baixo que eles não foram capazes de olhar para o lado. Aqui está o grande problema. O que a mágoa, a tristeza, a revolta faz? Você olha para baixo e é incapaz de olhar para o lado. Quando Jesus faz que vai à frente, ele diz, fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia declina. Aí no partir do pão, os olhos se abrem e eles encontraram Jesus. Mas onde é que está a cura interior? Você vai recordar. Não nos ardia o coração quando ele nos explicava a sua palavra pelo caminho. Por mais que a pessoa esteja triste, revoltada, magoada, quando a palavra é pregada, o coração arde. Entendeu agora? Jesus fazia uma cura no coração deles, para depois eles enxergar Jesus. Quem tem o coração curado, passa a enxergar Jesus. Que maravilha. Tá bom? Vamos então, agradecendo o nosso parceiro aqui do nosso podcast, Soda Cristal, muito mais gás, uma água deliciosa que pode ser saborizada e você pode estar adquirindo em garrafões assim, e também o sabor de cada um. São vários sabores que você pode estar adquirindo. Obrigado a cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para que a gente possa alcançar as pessoas. Vamos pedir então para o Eudes fazer uma oração por nós aqui do podcast, por todos vocês que nos acompanham nesse sentido da cura interior, aquilo que o Senhor inspirar e der a vontade dele. Ótimo. Então nós queremos que você que vai nos acompanhar, você se coloque da melhor forma possível, que nós queremos fazer essa oração de cura, pedindo ao Senhor que cure você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te apresentar todos os seus filhos queridos e amados que vão assistir esse podcast. Que o Senhor possa visitar e curar todos os traumas, Jesus. Pessoas que passaram por abuso na infância, toca essa ferida agora. Pessoas que foram magoadas com o pai, com a mãe, por causa de rejeição, de humilhação, toca e cura agora, Jesus. Essa pessoa que nos acompanhou, que tinha pensado em tirar a vida, que perdeu o gosto pela vida, Jesus devolve a ela a alegria de viver agora. Também te apresentamos as pessoas que sofreram rejeição lá no ventre materno.
Filhos que a mãe não queria, que o pai não queria, que a mãe tomou remédio para abortar porque não era uma gravidez desejada. Jesus cura toda rejeição no seio materno nessa hora, Senhor. Visita agora. E eu digo para você, meu irmão, mesmo que você não foi amado pelo seu pai, amado pela sua mãe, você foi amado por Deus. Deus te amou, Deus te elegeu, Deus te escolheu. Permita o Senhor te amar agora. E nós te pedimos, Jesus, que o seu amor possa curar todo o desamor agora. Pessoas que na infância apanhou demais, pessoas que presenciou o pai e a mãe brigando, toca agora nessa lembrança, cura esses traumas, Jesus, com o seu amor e o seu poder. Jesus, tu é aquele que sonda os nossos corações. Quantas pessoas também traz trauma, Jesus, da hora do parto. Foi um parto fórceps, nasceu de uma cesariana, foi arrancada do ventre da mãe, passou da hora, nasceu antes do tempo. O Senhor sabe de todos os traumas que nós trazemos do nascimento. Cura agora. Cura agora com o seu amor e o seu poder. Nós também te pedimos por pessoas que não se perdoam, Jesus. Essa pessoa que perdeu um ente querido e ela não se perdoa pela morte, cura agora. Essa pessoa que perdeu um ente querido num acidente, ela se sente culpada, toca agora com o seu amor, com o seu poder e vai curando essa pessoa agora. Jesus, coloca as suas mãos amorosas nesse pai que não consegue amar os filhos que não foi amado. Teve um pai carrasco, agressivo, ele está transferindo para os filhos a mesma situação que ele viveu com o pai dele. Nós te pedimos, cura agora, Jesus. Toca essa ferida emocional e tira essa mágoa desse coração. Também te apresentamos as pessoas que não conseguem perdoar, Jesus. Toca e tira toda a mágoa. Essa pessoa, Jesus, que perdeu um ente querido assassinado, não consegue perdoar. Essa mulher que não consegue perdoar a infidelidade do marido, toca nessa dor agora. Essa mãe que não consegue perdoar a ingratidão do filho, a agressão que ela sofreu, toca nessa dor e nessa ferida agora. Te apresentamos também, Senhor, as pessoas magoadas contigo. Jesus, quantos filhos magoados com Deus. E nós te pedimos agora, toca, Jesus. Essa pessoa que é magoada contigo porque não aceitou a morte de um ente querido. Essa pessoa que nem consegue chamar o Pai do céu de Pai por causa da figura negativa do Pai da terra. Toca essa ferida, Jesus. Vai curando com o seu amor e o seu poder agora. Erga suas mãos amorosas sobre cada pessoa que vai assistir, que está assistindo agora esse podcast. Cura, Senhor. Arranca essa tristeza, arranca essa culpa, arranca essa mágoa desse coração agora. Jesus, visita essa menina que não gosta nem do nome dela. Ela chama Maria, mas ela nem gosta do nome Maria. Cura agora com o seu amor. Pessoas que não aceitam o próprio nome, Jesus. Toca com o seu amor e o seu poder agora. Jesus, coloca as suas mãos amorosas nessa pessoa que foi agredida fisicamente com um fio. O pai batia de fio na infância, batia de cordas nela. E essa lembrança traz uma amargura profunda. Toca esse coração e vai curando com o seu amor, curando com o seu poder. Que cada pessoa que ouvir e assistir seja visitada pela tua graça agora. Jesus, como o Senhor curou João Batista no seio de Santa Isabel, eu te apresento todas as pessoas que, como São João Batista, traz trauma do ventre materno. Jesus, visita e cura agora, Jesus. Foi uma gravidez indesejada, a mãe não queria, o pai não queria, foi um fruto de um adultério, de uma vida conjugal antes do matrimônio. Toca em toda essa ferida e cura com o seu amor e com o seu poder agora. E a tua palavra que diz, ainda que uma mãe esquecesse o filho, eu jamais me esquecerei de você. Toca pessoas, Jesus, que não se sentem amadas, que foram esquecidas, que foram abandonadas. Preenche com o seu amor e o seu poder. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que foi abandonado pelo pai e pela mãe. O Salmo 26, versículo 10 diz, se o meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Deus está acolhendo você, amando você agora. Recebe esse abraço de Deus. Você que já perdeu o seu pai e sua mãe e tem um vazio profundo depois que seu pai e sua mãe morreu, você perdeu o gosto pela vida, recebe o abraço de um Deus que preenche você, que cura você e que toca em todas as feridas da sua alma. E eu peço, Espírito Santo, sela essa oração de cura. Vai curando e vai selando agora. É palavra tua, Jesus. Recebereis o Espírito Santo e ele vos dará força. Preenche cada coração, Senhor, batizando do teu Espírito agora. Só o Espírito Santo pode fazer o que nenhum de nós é capaz de fazer. Vem, Espírito Santo, acende em cada coração o fogo do seu amor.
amor, o fogo da sua graça, e que esses filhos sejam restaurados, batizados, renovados pelo teu poder e pela tua graça nessa hora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Renova o coração, renova a história, renova a vida, e que esse filho, essa filha possa nascer de novo nessa hora, Jesus. Uma criatura nova, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Que maravilha, povo de Deus. Poderíamos ficar aqui por horas, mas é o que o Senhor quer colocar, essa gota de misericórdia hoje através desse podcast na sua vida, que através disso você possa começar um processo de mudança de vida, de transformação, de graça, de poder de Deus, e também que o Senhor alcance seu coração e faça você também ser mais um servo que leva adiante a misericórdia de Deus. Como é que você pode fazer isso? Você pode estar servindo na sua paróquia, na sua comunidade, mas você também pode fazer a sua doação para que a comunidade continue evangelizando através das redes sociais. Obrigado, Eudes, mais uma vez. Obrigado, Carlos, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço e também quero pedir. Isso. A gente não tem como, talvez, ajudar as pessoas, que nem um missionário que nem o Eudes, mas você pode comprar um livro desse. Ajuda demais, certo? Faça. Além de ajudar ele, ajuda você, quem for ler, certo? Você pode comprar para você e para também dar de presente, para que você, de repente, conheça alguém que tem alguns sintomas, alguma situação na vida dela, que, como foi falado aqui no podcast, você pode comprar e dar de presente, com certeza. Diz a palavra de Deus, mesmo que você dê um copo de água fresca a um desses irmãos, desses meus discípulos, você não perderá a recompensa. Um livro desse que você comprar, Deus vai lembrar um dia e dizer assim, ó, você fez uma caridade para um servo meu, então hoje eu vou fazer com você. Que maravilha. Então fica aí a dica, a cura das feridas da alma. A alma que precisa de muita cura, todos nós precisamos. E aí eu queria lembrar para as pessoas, a gente falou aqui por alto, queridos, mas as feridas da alma são 9. Depressão, ansiedade, suicídio, luto, as pessoas que não conseguem suportar a dor da perda, né? Que eu chamo de cura da tristeza, o sentimento de culpa, o medo, a rejeição, as maldições, trabalhar como ferida também, e a falta de perdão. São as 9 feridas bem trabalhadas para a pessoa rezar, combater, entender e ajudar ela no processo. Muita coisa. O livro é muito bom. Maravilhoso. Agradeço mais uma vez a vocês. Deus abençoe. Fica com Deus, fica com a Virgem Maria protegendo a sua casa e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém.